É, pessoal, rolou mais um episódio sensacional de Daredevil Born Again. E olha, vou falar pra vocês, mais uma vez, fiquei tão ligado no episódio que eu nem pisquei, cara. E sinceramente, até achei que ele passou bem rápido, mas eu gostei pra caramba. E uma coisa bem legal aqui que vale ser lembrada, tá? É que esse episódio, ele pra mim, na minha opinião, é um dos episódios mais críticos que tem desde que foi lançado aqui essa nova temporada de Daredevil, tá? Na minha opinião, porque a crítica ela é bem concisa, ela é bem profunda quanto ao sistema, né? Ao sistema ali jurídico, ao sistema policial também, ao sistema como um todo, na verdade, né? E o que estão chamando por aí já de lacração, na minha opinião, tá longe disso, tá? Tá longe disso aí. Eu não acho que seja lacração como o pessoal tá falando que é. Na minha opinião, é apenas uma forte crítica ao sistema mesmo ali americano, tá? Que as coisas realmente não funcionam como deveriam, onde os grandes ficam cada vez mais poderosos e os pequenos cada vez mais ferrados, tá? E isso em qualquer parte do mundo, na verdade, né? Tirando alguns países aí de primeiro mundo, que acho que a coisa lá é bem diferente. É provável que o pessoal receba para ficar em casa, né? Mas aí já é outro assunto. Mas então, na minha opinião, esse episódio aqui não tem lacração nenhuma. É simplesmente um episódio que tem uma crítica muito forte para com o sistema de forma geral, tá? Então, o que aquele personagem negro tá fazendo não é se vitimizando não, tá, pessoal? Na minha opinião, tá? Ele tá apenas mostrando como que é ser pobre, ferrado e ficar dependendo de um sistema que não funciona muito bem ou não funciona, funcionando apenas para alguns ou outros, tá? Mas essa é a minha opinião sobre o episódio, beleza? Mas bom, bora lá, porque tem muita coisa para rolar e esse episódio também foi sensacional e teve o retorno do mais aguardado, né? Mas calma que eu vou falar dele já já. Então é o seguinte, galera. O episódio já começa nos mostrando o quão insignificante muitas vezes a vida é, né, cara? Onde a gente vê os itens do Hector sendo recolhidos, o nosso querido aí Tigre Branco, que mal chegou e já se foi, infelizmente, né? E logo em seguida a gente vê também o Matt Murdock aparecendo ali para falar sobre o que aconteceu, o que o legista tinha para dizer a ele, e o legista disse que praticamente que não era da conta dele o que tinha acontecido, né? E a cápsula não foi encontrada da bala também e tal, e enfim, o legista já foi tirando o dele da reta, né? Se não tá no corpo não é problema meu. E a gente acaba vendo também que a menina, né, a sobrinha lá do Hector, acaba aparecendo que aparentemente ela pode vir a se tornar a nova Tigre Branco, tá? Ela pode ser que seja aí, ela assuma o manto do tio e de repente faça parte até dos jovens Vingadores, o que não sei dizer se é fato ou não, mas não é impossível, tá? Aí a gente vê que ele troca uma ideia com a menina, uma menina bem inteligente, já bem sagaz, sabendo como é de verdade aí o sistema, como que ele funciona, né? Funciona mais para uns e menos para outros, ou nada para outros, né? E ela tem medo disso, é notável, tá? Ela também tem muita raiva, não apenas do jeito da polícia agir, mas também do estado, né? Ela odeia o estado de Nova York por essa violência desmedida que tem, infelizmente, na cidade, né? E o Demolidor dá ali o jeito dele, o Matthew dá o jeito dele ali de acalmar a menina e mostrar que tudo pode melhorar mesmo quando as coisas estão muito ruins. Uma cena bem tocante na minha opinião, tá? Depois disso a gente vai vendo coisinhas interessantes, como por exemplo, as pichações feitas pelo Mills, né? A gente vai vendo aí que ele tá deixando seu recado. E não menos que isso, já corta ali para uma cena no metrô, onde ele está carregando a sua próxima vítima, cara. Eu achei isso sensacional, cara. Achei muito legal e o visual do cara também tá bem interessante. Fala a verdade, eu gostei pelo menos, tá? E é aquele negócio, será que ele tá fazendo isso tudo aí porque simplesmente ele não conseguiu aquela consulta com a doutora? É provável, né? Mas bem, pulando pra lá, a gente vai pra uma noite de festejos, né? Ali numa boate com a Bibi, sua amiga
e também o seu amigo, aquele cara lá que é meio que o braço direito do Wilson Fisk, e eles começam a trocar ideia, o cara querendo ir pra casa, ela querendo insistir que o cara fique pra tentar, com certeza, arrancar alguma coisa dele, e acaba que ela consegue. Ele fala demais e fala sobre um projeto aí que o Wilson tá querendo fazer, envolvendo o lixo de Nova York, entre outras coisas, sindicatos e tudo mais. E isso aí, cara, é uma coisa muito errada que ele fez, ele deu um mole ferrado, mas infelizmente aconteceu. E se você ver na cena seguinte, a gente tem de novo mais uma pichação aí feita pelo Mewes, cara. A todo momento o episódio sempre lembra de estar mostrando coisas que o Mewes está fazendo, tá? Ou seja, sempre lembrando que há um vilão por trás de todo esse problema que está acontecendo, tá? Em seguida a gente já vê aí, infelizmente, o rapaz sendo preso por ter roubado pipocas doces, simplesmente porque ele queria ter uma sobremesa, cara. Realmente é um mundo muito injusto, né? Mas, enfim, ele vai preso lá e enquanto ele tá sendo preso, os caras estão comendo a pipoca que ele havia roubado, né, cara? Complicado. Aí, acontece que o Matthew é pedido ali pela Karen, se eu não me engano o nome dela, pra fazer a... Não é Karen, eu não lembro o nome da menina agora, mas enfim, a advogada, né, que é lá da firma dele, pra que ele possa cobrir esse caso, né? Até porque a firma tá precisando de casos aí para poder gerar uma grana, porque pelo que eu entendi, não tá indo muito bem das pernas. E o Matthew aceita, com certeza, né? Depois a gente já pula ali para consulta do senhor Wilson e também Vanessa Fisk, e eles estão ali fazendo a sua terapia, e a gente vê que a Vanessa, ela carrega muita mágoa, muito rancor do Wilson Fisk, né? E foi isso que acarretou ali na traição dela para com ele, e ele também se sente muito magoado com toda a situação, e ele consegue expor isso muito bem. Ela é mais magoada por ele ter abandonado, e isso acontecia quando ela era pequena também, e ele novamente reproduziu esse sentimento, fazendo com que ela ficasse muito chateada e ficasse precisando de alguém, né, cara? Então isso acabou acontecendo e ela acabou o traindo. Não é algo legal de se fazer, mas dá para entender também os motivos, né? Então o Wilson ficou muito puto, ficou chateado com toda essa situação, né? Expôs ali também o lado dele, os sentimentos, e a gente vê ali que ele realmente está bem magoado com toda a situação, tanto que ele até evita falar sobre isso no início da consulta, né? E nisso aí a terapeuta só olhando, vendo, tentando se aprofundar um pouco mais ali no assunto, né? E o Wilson também vai falando ali que ele não queria e tudo mais fazer isso, mas infelizmente acabou acontecendo, né? E ele também fala que ele não é mais aquele homem violento, no caso que a gente conhece muito bem, né? E enfim, a terapeuta acaba sentindo isso, né? E ela tenta se aprofundar um pouco mais, e eles conversam mais alguma coisinha ou outra ali, né? E acaba a terapia entre os dois. Uma coisa bem interessante é que a gente vê que a terapeuta sempre fica mais atenciosa ao que o Wilson fala do que propriamente a Vanessa. Dá pra você tentar se ligar nisso, tá? Então, logo depois que acaba, ela pergunta se a Vanessa precisa de alguma ajuda, e a Vanessa se sente acolhida por esse gesto da terapeuta, e ela fala que o Wilson nunca irá tocar nela. E isso pra mim já é um ponto que eu achei muito interessante, pessoal, porque aquele negócio, se ela falou que ele nunca irá tocar nela, olha, pode ter certeza, ele vai tocar sim, e na minha opinião vai rolar uma parada muito louca com ela, que pode ser de repente um atentado onde ela pode ser morta e ele irá culpar os vigilantes. Já pensaram nisso? Pode ser que isso aconteça, uma vez que ele tá magoado com ela mesmo, não é tão difícil para ele, acredito eu, fazer isso. Mas vamos ver como é que vai ser isso aí, na verdade, né? Logo depois temos o Matthew chegando ali na delegacia atrás do homem, né, que foi preso por roubar as pipocas doces. E eu achei até engraçado um pouco, porque ele fica zoando o Matthew, né, perguntando se ele é cego, aí ele fala até, realmente a justiça é cega mesmo, que não sei o que lá. Eu achei até um pouco engraçado, né, mas aí ele começa ali a conversar com o Matthew e tudo mais, e ele insiste que ele não pode ficar preso, e eu acredito que seja por culpa da, acho que não é previdência social, enfim, mas eu acredito que ele vai perder algum benefício, então é por isso que ele insiste que ele não pode ficar preso, né, até porque pelo que eu entendi na conversa deles, já foi bem complicado ele conseguir pegar novamente, né, porque uma vez que você perde, para você pegar de volta é toda uma burocracia, tudo muito complicado, e até lá a pessoa vive ao Deus dará, né, como era o caso desse personagem aqui, que infelizmente passou a comer praticamente lixo
né? E isso foi bem complicado, infelizmente. E sinceramente eu concordo com ele bastante, porque isso independe aí do país, tá? Porque normalmente as pessoas que realmente são carentes, elas precisam muito dessas coisas. Para elas as coisas são muito mais complicadas de se conseguir. A burocracia ferra com muita coisa. Então se você perder alguma coisa e você tenta pegar de volta, é cada vez mais complicado, porque parece mais impossível você conseguir aquilo, porque você precisa disso, precisa daquilo, precisa de não sei o que lá. E quando você consegue, já é muito tempo depois e você praticamente já tinha até esquecido que esse benefício existia, né? Mas enfim, ele pede ali, implora quase, né? Exige que o Matthew tente amenizar todo esse problema, onde ele teria que ficar 30 dias. E o Matthew sai e vai atrás de tentar corrigir isso e até mesmo amenizar bastante ali esse caso com o seu cliente, né? Não demora muito, a gente já vê que ele chega ali para trocar ideia com a mulher, com a promotora, se eu não me engano, né? Para ela tentar diminuir esse problema dele. Aí ela passa de 30 para 20, depois de 20 para 15, e ele consegue ali com o seu grande charme, né, fazer com que ela desça para 10. Dá para ver que eles dois ali tem uma situação bem interessante, que eles se conhecem muito bem, eles conversam, né? E aparentemente, se ele desse em cima dela, eu acho que ele pegava, hein? Eu acho que ele pegava. Esse cara não pode ver uma saia, meu irmão. Ele tá certo mesmo. Isso aí, tem que... É bonito, vale a pena, é legal, vai embora, meu irmão. Na minha opinião, tá? Mas enfim, no resumo da ópera, ele consegue ali, depois de um papo muito descontraído, uma conversa bem legal, de conseguir 10 dias para o seu cliente, né? Só que aí rolou uma coisa que eu não achei muito legal, porque ao invés de ele agradecer ao Matthew, ele não agradeceu ao Matthew, né? Ele simplesmente reclamou, falando que ele fez errado, não era para ele ter feito aquilo e que ele deveria sair naquela noite. Só que infelizmente não foi o caso e ele teve que ficar aí, sim, pelo que eu entendi, 10 dias preso para depois ser liberto, né? Ou seja, funcionou, mas não funcionou do jeito que o cliente queria. Mas são as coisas acontecendo, né? Antes disso, né, pessoal, no retorno do Matthew ali para o seu cliente para dar a notícia, a gente vê que acho que é o policial Powell, se eu não me engano é o nome dele, se encontra ali com o Matthew e os dois têm uma conversa um tanto acalorada, vamos dizer assim. É nítido que um não gosta do outro, né? Um odeia o outro, vamos dizer dessa forma, né? E eles começam a conversar, um vai alfinetando o outro, o Matthew vai mais alfinetando ele do que tomando alfinetadas, e a gente vê que o Powell ele acaba perdendo ali a paciência e empurra o Matthew pro canto, né, onde eles acabam tendo uma conversa um pouco mais íntima, o que foi muito interessante na minha opinião, porque ele aproveitou esse momento, o nosso querido Demolidor aproveitou o momento para tentar sentir se ele falava a verdade sobre ele não ter assassinado o Hector, o Tigre Branco, né? E dada ali toda a situação, a respiração, batida no coração e tudo mais, ele realmente estava falando a verdade, ele não tinha nada a ver com aquilo tudo que aconteceu. Então, na minha opinião, não foi nem mesmo esse grupo policial de elite aí diferenciado, tá, que agiu contra o Hector. Na minha opinião, foi alguém a mando do Wilson Fisk que fez isso, tá, e ainda vestindo a caveira do Justiceiro. Pode escrever o que eu tô falando, não tem nada a ver com essa polícia de elite aí não, tá, tem a ver com o Wilson Fisk. Só aguarda que você vai ver só. Saindo dessa ideia, né, dessa discussão que eles tiveram, a gente pula logo para o porto. E lá temos a chegada do novo prefeito da cidade de Nova York, já com uma maquete esperando ali as pessoas que o seguem, né, onde o plano dele é revitalizar todo o local, na ideia de apenas os poderosos poderem morar lá, pelo menos é o que eu entendi pela maquete, tá? Porque uma pessoa que não tem muita condição não vai conseguir morar num local desse, né, cara? E uma maquete até bonita, vou falar a verdade, tá? Achei bem bonito mesmo. Mas bem, a gente vê que ele tem pressa em fazer aquilo tudo, porque ele quer revitalizar logo tudo, ele quer mostrar ali trabalho para a população, né? Sendo que as relações públicas dele fala que as coisas não são desse jeito, tem que passar por um monte de coisa, tem que enfrentar a burocracia para realmente poder dar início a algum projeto, né? E ela também fala sobre a violência que tá ali no local, né? Pessoas sendo assassinadas sempre, briga entre gangues e tudo mais. E o Wilson não parece ligar muito com isso, o que ele quer mesmo é fazer aquilo, ele quer fazer a maquete acontecer pro povo de Nova York saber que ele tá cumprindo com a sua palavra, né? Só que ainda tem muita coisa para ser feita e, assim, na minha opinião,
as relações públicas dele, ela vai ter muita dor de cabeça. Se essa coitada não infartar, cara, ela vai ter muita dor de cabeça ainda com o Wilson Fisk. E a gente vê que ele insiste, ele tenta fazer as coisas do jeito dele, só que não dá pra fazer, né? E o rapaz que é ali junto com ele também tenta sempre mostrar que dá pra fazer, só que não é o caso. Aí depois que os dois saem, fica o braço direito do Wilson Fisk, que na verdade é o braço direito do Rei do Crime, e explica que a situação não anda nada boa, né? Que as famílias estão ali praticamente se matando e piorando ainda mais a imagem da área, do local, né? E a gente sabe que o Wilson, ele quer que eles se matem mesmo e que se dane. Só que as coisas não podem ser dessa forma, na verdade, né? Um pouco depois temos o prefeito de Nova York ouvindo as criancinhas da escola cantar para ele, né, cara? E um coral angelical ali cantando e ele prestando atenção. Só que pelo mover dos dedos a gente sabe que ele tá doido para ir embora daquele lugar, né? Ele não tá gostando de ficar ali, mas ele tem que prestar atenção porque ele é o prefeito. Aí nisso temos uma conversa paralela entre o fã do Wilson Fisk e as relações públicas, mostrando que a Bibi fez uma matéria ali e postou falando sobre o sindicato, o lixo de Nova York e também o porto. E isso acabou ferrando com muita coisa ali que o Wilson Fisk tinha em planos para fazer, né? Aliás, o prefeito tinha para fazer. E as relações públicas, sabendo que ia dar merda, ela pegou e mandou cancelar as próximas reuniões, né? E ele somente foi ali pro encontro lá da Letônia, né? Dia da Letônia, eu não lembro agora sobre o que era exatamente, mas é algo referente à Letônia, né? E a gente vê que quando as crianças acabam, ele bate palmas ali muito feliz, né? Louco já para ir embora, tanto que quando a professora insiste em fazer mais uma canção, ele pega e não precisa, precisamos ir embora, estou atrasado, valeu, tchau. E a gente já vê depois que ele já corta lá, né, para o local onde ele teria que ir para a próxima reunião, ele já está sabendo sobre as coisas que estão acontecendo e isso aí deixa ele bem furioso, né, furioso de verdade, e pede ali para que todos apareçam na sua presença ali no gabinete do prefeito. E novamente ele é presenteado com a mesma música que as criancinhas estavam cantando para ele lá na escola. Esse cara deve ter tido um dia de cão, porque meu irmão, ele não gostou nada dessa música. E a gente vê também depois um Wilson Fisk furioso com todas as pessoas ali que trabalham para ele, né? Incluindo ali suas relações públicas, com certeza, e também o jovem que é fã do Wilson Fisk, onde ele alega e afirma que foi ele que fez a merda, ele que deu o mole, né? Então o Wilson Fisk manda todo mundo sair. Todo mundo sai ali muito nervoso, chateado com a situação, mas o Daniel, se eu não me engano é Daniel o nome dele, ele fica junto com suas relações públicas, que ela é dever dele, né? Ela que é responsável por ele. Porém, o menino mostra ali uma grande lealdade para com o Wilson Fisk, não apenas a lealdade, mas também uma grande admiração pelo homem que ele é, né? E a gente vai vendo isso aí que vai meio que amolecendo um pouco o Wilson Fisk, ele que não gosta muito de perdoar as coisas, né? Já que ele mostrou isso durante a terapia ali com a Vanessa, mas ele acaba entrando em contradição e ele vê que a lealdade do rapaz é genuína e ele gosta dessa conversa e ele realmente acaba perdoando o cara. E isso me deixou aí de boca aberta, porque eu sinceramente achei que ele ia num dado momento ali esmagar a cabeça do garoto e a gente vê de repente o Wilson Fisk que a gente está acostumado, mas isso não aconteceu e a gente vai vendo que as relações públicas ali fica olhando um para um e para o outro, né? E a gente meio que dá a entender, pelo menos a mim deu a entender, que ela parece que tá achando que vai perder o cargo pro garoto, né? Uma vez que a gente vê que o Wilson mostra que tem uma grande confiança nele. Entretanto, não faça de novo, nunca mais, senão vai ser a última vez que você vai fazer alguma coisa. E isso aí, se não é uma grande ameaça, eu não sei o que é, cara. Mas foi interessante ver toda essa lealdade e admiração do garoto para com o Wilson Fisk. E também fazendo com que as relações públicas ali ficassem no meio que, opa, o que tá acontecendo aqui? Sabe, eu acho que o garoto tá jogando para tomar o lugar dela, cara. Mas vamos ver como é que vai ser. E depois, não menos que isso, a gente vê novamente imagens aí, pichações criadas pelo Muse, né? Lembrando que o vilão tá aí, o vilão tá fazendo e acontecendo, mas as coisas que vem rolando, né, ao longo dos episódios ou do dia a dia nesse universo, vai fazendo com que ele vai ficando de escanteio, passando apenas por uma pessoa que gosta de criar artes, né? Lembrando que esse fundo vermelho atrás dessas imagens
é sangue das vítimas dele, tá? Só pra lembrar aí a galera. Depois temos o Matt indo até o local onde o Tigre Branco foi assassinado para ele averiguar a área e ver se ele encontrava a cápsula, né? E ele vê ali, quer dizer, você entendeu? Ele vai chegando ali no local e após uma tampinha ser arremessada por uma moto que passa, o Matthew acaba encontrando uma garrafa, né, que estava ali próxima a ele, e ele a derruba com a intenção de ver até onde ela rolaria para ver se de repente a cápsula teria rolado para o mesmo local. E novamente, uma coisa muito legal e interessante nessa série é quando eles focam ali na audição do Matthew. Realmente parece que a gente está junto com ele ali, né? E isso é muito legal e não demora muito, e ele realmente de fato acaba encontrando a cápsula, e ele também entende ali o desenho feito na cápsula, que é a caveira do Demolidor, né? Depois disso a gente vê que ele vai entrando no local, num esconderijo ali bem interessante, um local onde praticamente ninguém daria a atenção, mas ele sim daria, porque é realmente algo muito importante. Ele vai até uma pessoa que nós já estávamos ali torcendo para que aparecesse logo, que é nada mais, nada menos que ele, nosso grande, querido e maravilhoso Frank Castle. Ele aparece ali com sangue nos olhos e faltou pouco para ele decapitar o nosso querido amigo Demolidor, cara. Mas quando ele viu ali quem era, ele parou no mesmo instante, cravando o machado do lado do Matthew, cara. Isso foi bem legal, porque a gente vê que ainda há muita tensão entre os dois, né? Os dois não concordavam em nada ali na primeira temporada, e eles continuam nesse papo, vamos dizer que nada amistoso entre os dois, né? E a gente vê que o Frank, ele toma até umas medicações ali, não sei pra quê, acho que de repente para se acalmar, ou sei lá, e o Matthew acaba mostrando a cápsula com a marca dele ali, né? O que realmente faz com que isso seja um grande problema para o Justiceiro, uma vez que com essa cápsula vai fazer com que ele seja perseguido ali, né, pelas autoridades, e isso é um problema sem dúvida. E a gente vê que o papo, como é que eu posso dizer, nada amistoso entre os dois começa, e eles começam a conversar bastante e tudo mais. O próprio Justiceiro acaba falando que o Matthew foi até lá para pedir a permissão dele, né, para que ele possa voltar a agir como o Vermelho, que é como o Justiceiro chama o Demolidor, né? Eles conversam. Aí uma coisa que eu achei bem interessante foi que o Matthew falou: me desculpa, eu esqueci que você era uma vítima. E a gente vê que o Frank fica muito puto com isso, porque ele não é uma vítima. Ele fala: eu não sou um fraco desses, que não sei o que lá, que fica se vitimizando, né? Eu achei bem interessante isso, eu gostei pra caramba, tá? De verdade. E assim, a gente pode ver que o diálogo entre eles é muito cheio de raiva, cara. É muito cheio de raiva um com o outro. Eles são pessoas que de fato não se bicam, não existem ali para completar um ao outro. Ele realmente é um avesso do outro, sabe? E a gente vê isso. E algo legal também que a gente vê é que o Justiceiro, ele fala muita coisa, incluindo ali que o Matthew é incapaz de falar o nome de seu amigo, do Fog Nelson, né? E isso faz com que aquela angústia, aquela raiva, aquela culpa que ele tá sentindo venha um pouco para fora em forma de lágrimas, cara. E tudo que o Frank vai falando vai fazendo muito sentido pro Demolidor. Só que cá ele mesmo acaba até mesmo se descontrolando, deixando um pouco o demônio vir à tona, e ele ataca o Frank, mas é bem rápido, mas ele já desiste. E a gente vê que a conversa entre os dois não vai acabar de forma tranquila, não vai acabar bem, porque parece que eles são isso de fato, sabe? Um nasceu para ser a versão do outro, né? O avesso do outro, na verdade. E eu acho isso muito legal, porque as coisas que o Frank fala para ele realmente tocam no coração, tocam a ponto de fazer o Demolidor chorar, cara. E ele mesmo ali falando, apontando o dedo na cara dele e tudo mais, falando um monte de coisa, faz o Demolidor, o homem sem medo, chorar, cara. E é uma cena tocante, tá? É uma cena tocante, eu me emocionei nessa cena, não posso falar que não, porque foi bem interessante ver isso tudo, porque o Frank Castle não falou mentira nenhuma, falou apenas verdades, né? Apenas verdades, porque o sistema de fato não funciona. Prender o Bullseye não foi relevante, fazer com que ele pegasse Perpétua não foi relevante, não adiantou. Não vingou o Fog Nelson. E o Matthew acaba dizendo que por mais que eles sejam heróis, por mais que eles sempre tentem fazer um monte de coisa, fazer o bem, nunca vai adiantar, porque eles nunca vão chegar à alma que o Fog Nelson tinha, sabe? A bondade que o Fog Nelson tinha na alma e no coração. E isso realmente é muito tocante, cara. Depois disso a gente vê que o Matthew vai embora e o Frank fica ali pensando, né? E eu acredito que ele esteja pensando algo tipo:
porra, o que é que eu vou fazer agora? Vão colocar a culpa em cima de mim, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que agir, né? Porque pelo que eu entendi, ele estava intocado, né? Pelo que eu entendi, tá? Não sei se eu tô errado, mas pelo que eu entendi, ele estava intocado sem agir, mas aí agora ele será obrigado a fazer e acontecer. Vamos ver como é que vai ser isso, né? Depois a cena corta para uma conversa íntima ali entre o Wilson Fisk e a sua esposa Vanessa, e novamente a gente vê muita mágoa entre ambos, muita mágoa de verdade, e o Wilson até chega a falar que ela é uma mulher melhor, né? Porque a Vanessa chegou a dizer que ela não era mais a mesma Vanessa de antes, né? Aquela Vanessa de quando ele partiu agora, ela é uma mulher diferente, vamos dizer que uma mulher que carrega um pouco de mágoa em seu coração pelo fato do homem que ela acreditava que nunca iria lhe abandonar, acabou lhe abandonando, né? E a gente sabe os motivos que levaram aí o Wilson a abandonar a Vanessa, né? Mas ela sinceramente se sentiu muito magoada com isso e acabou ali traindo o Wilson, né? E ele leva isso pro coração de verdade, porque é notável durante essa conversa que ele também se mostra muito magoado com toda essa situação, incapaz de perdoá-la pela traição, tanto que ele fala isso e insiste até durante a terapia, né? Que ela o traiu, né? Ele coloca isso realmente de forma bem limpa, bem concisa, e que obviamente ele não aceita o que aconteceu como algo normal ou como apenas um deslize, né? Ele realmente tem isso como uma traição e, na minha opinião, ele tá guardando muita raiva dela, só que ele tá esperando o momento correto para poder usar isso a favor dele. Pode ter certeza, cara. Pode escrever o que eu tô falando, tá? Ele vai usar a Vanessa, ele vai matar a Vanessa e vai colocar a culpa em um vigilante que estava tentando se vingar dele, que provavelmente vai ser o Justiceiro, tá? Pode ter certeza disso, mas vamos aguardar, vamos ver como é que vai ser, né? E enquanto há muita mágoa e rancor de um lado, do outro há muito amor para dar, né? Onde a gente vê que a terapeuta estava preocupada com o seu amor, esperando ele em casa, já era tarde da noite, e ela pensou até mesmo que ele estava engasgado em algum problema, onde ela menciona que ela é perita em desengasgar. Eu ri muito quando ela falou isso, mas tudo bem. E a gente aí, pessoas devem ter entendido muito bem o recado, assim como o Matthew também entendeu, onde não demora muito já para os dois ali começarem a se agarrar e finalmente acabar lá no bem bom depois, né? Onde na próxima cena a gente já vê o Matthew deitado na cama, já descansando, ou melhor, tentando descansar, mas o demônio interior impede que ele faça isso. E novamente a gente vê que uma luz vermelha, né, cobre ele ali, onde mostra, na minha opinião, simboliza o demônio inquieto dentro dele, tá? Tanto que ele levanta da cama e ele vai lá pro seu esconderijo onde estão as roupas de Demolidor, e ele provavelmente pensa bastante se ele vai ou não usar a roupa. E eu achei muito legal que a gente vê várias máscaras diferentes, né? Ou seja, de vários trajes diferentes também que ele tem. Eu achei isso sensacional. E ele pega ali o bastão dele para treinar na laje, né, cara? Em contrapartida, a gente acaba vendo também o Wilson Fisk descendo as escadas de forma bem braba, com uma expressão bem serena e prestes a fazer alguma coisa. Enquanto o Matthew treina ali na sua laje, né, a gente vê o Wilson Fisk se alimentando de forma muito interessante, onde antes a gente estava vendo ele se alimentar apenas de um omelete de clara de ovos e um aipo, a gente vê que ele está se alimentando de muita carne, cara. Isso aí eu gostei muito de ver, porque é assim que a gente gosta de ver nosso querido Rei do Crime. E para você ver também como isso é uma prova de que ele apenas está vivendo com a Vanessa de aparências, tá? Para que ela imagine que ele é outra pessoa, não a mesma pessoa que ela conheceu. Mas lá no fundo a gente sabe que ele não mudou nada, tanto que essa refeição que ele está fazendo ali prova que o Rei do Crime ainda existe e continua fazendo o que ele faz de melhor. Bem, aí nisso também, enquanto o Matthew treina lá em cima, na laje do prédio dele, a gente vê que o amante da Vanessa apareceu, onde na hora da terapia, tanto ele quanto a Vanessa falaram juntos que não sabiam onde o rapaz estava, e a gente acaba vendo que o cara está preso, ou seja, ele não fez até então nada com o indivíduo. Mas será que ele fez mesmo? Será que ele não fez? Porque acontece que quando o Wilson vai passando por
por um ponto da galeria que ele está se dirigindo, a gente vê uma tela em branco manchada de sangue. Então provavelmente aquilo ali foi só um soco que ele deu no cara, ou alguns espancamentos, não sei dizer, e ele prendeu o rapaz ali depois, né? E o cara lá gritando para que ele seja solto e tudo mais, e a gente vê que o Wilson não tá nem aí para ele, né? Porque esse é o rei do crime. Ele é o rei do crime e não importa o que vai acontecer, cara. Eu tenho certeza total que muita coisa interessante vai acontecer e que muita coisa legal vai fazer com que o rei do crime seja visto por nós fãs novamente. Isso vai ser bem legal. E quando eu pensei que tinha acabado e quase estava saindo do episódio, a gente vê que o Mills aparece novamente, levando a sua vítima lá para o seu esconderijo, onde ele vai drenar o sangue da pessoa para que sirva ali de tinta para mais uma de suas obras, né? E é um local bem bizarro, cara, é um local bem bizarro, um esconderijo bem bizarro, e interessante também que é ali em alguma das galerias do metrô, né, cara? É uma parada bem clássica, né? Eu gostei de ver isso aí também, e a gente vê que o pobre coitado ali acorda todo assustado e tudo mais, só que não adianta muita coisa porque ele já está sendo drenado, né, sentindo uma dor terrível. Lembrando que a todo episódio, sempre que possível, eu mostrava ali as pichações criadas pelo Mills, né, falando sobre o tigre branco até também, e assim, o episódio inteiro sempre tentou mostrar pra gente que tem algo a mais acontecendo sem que os vigilantes tenham conhecimento. Não é apenas uma pessoa comum que está fazendo essas pichações, né? Eu tenho certeza que quando começarem a entender e descobrir do que se trata, eu acho que já vai ser tarde demais, tá? Vamos ver como é que vai ser, quando que ele vai aparecer, como que ele vai aparecer para os vigilantes de fato e como que isso tudo aí vai dar problema, né? Mas até lá a gente fica no aguardo, cara. Então esse foi mais um episódio sensacional de Demolidor Renascido, gostei bastante. Como falei, não pisquei um segundo, cara. Eu fiquei vidrado ali o episódio inteiro. E novamente falo aqui afirmando que esse episódio não se trata de um episódio de lacração, mas sim um episódio com uma crítica muito pesada ao sistema dos Estados Unidos, que não funciona como deveria. Pelo menos essa é minha opinião sobre esse assunto, tá bom? Então, se você curtiu, manda aqui nos comentários pra gente trocar aquela ideia sobre o que você tá achando desses episódios de Demolidor que saiu e o que você acha que vai acontecer com a Vanessa. Será mesmo que o Wilson vai se aproveitar dela e vai fazer com que ela seja assassinada? Aliás, ele vai assassinar a sua esposa para colocar a culpa nos vigilantes? Manda aqui e veja se essa teoria vai fazer sentido para você, beleza? Se não fizer, pode mandar a tua teoria também, porque vai ser bem interessante a gente trocar ideia sobre isso. No mais, se você curtiu o conteúdo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Valeu, galera, até a próxima.